Quero saudar todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Amém? Deixe-me dar alguns avisos antes de voltarmos à recapitulação. Próximo final de semana, a igreja estará se reunindo em outro local. Então, o prédio está fechado, a igreja não. Ok? É bom nós lembrarmos disso. Ok? Então, nós estamos em retiro, então conto com a presença de todos. Voltando do retiro, o Maurício volta a pregar no primeiro horário e eu vou usar o segundo horário para estudarmos raízes da fé e junto com isso eu vou também continuar tratando sobre a nossa caminhada da fé. E dá para fazer os dois juntos, ok? Então eu quero lembrar isso para vocês. Outra coisa. Vou fazer os pedidos desse livro após o retiro de carnaval. Então, tem 2 semanas para as pessoas que ainda pretendem comprar, me avisem. R$70, tanto o livrinho como o card, tá bom? Mas o frete que eu não sei quanto é, porque vai diluir entre as pessoas que vão adquirir o livro. Então, se você ainda não deu o seu nome, me avise, que eu marco, tá bom? E aí, antes de fazer a encomenda, eu vou informar os nomes das pessoas que encomendaram. Aí, se você quiser colocar o nome, você também coloca. R$70? Os dois, o conjunto. R$70 o livro e o card, junto R$70, mais o frete. Ok? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque é através dela que o Senhor fala conosco, ó Pai. É através dela que temos a verdade para a nossa vida. É através dela que nós sabemos, ó Pai querido, como Te agradar. É através dela que nós aprendemos como podemos ser bons cristãos, bons cidadãos, bons irmãos, bons amigos. É através dela, Pai querido, que nós podemos saber como ser bons seres humanos à imagem e semelhança do Teu Filho. É o maior bem que nós temos. Mas sabemos, ó Pai querido, que nem sempre nós a tratamos assim. E pedimos que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor sempre nos lembre dessa verdade. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é fonte de qualidade de vida. Vida aqui e vida depois daqui. Depois daqui haverá morte eterna, isso é, sofrimento eterno sem descanso. E depois dessa vida também há a possibilidade de ter qualidade de vida. Vida alegre, contentamento por toda a eternidade. E a Tua palavra nos oferece isso. Nos oferece esses 2 caminhos, ó Pai querido. Que nós, como Teus filhos, sejamos aqueles que diariamente vamos escolher a Tua palavra. Que diariamente, ó Pai, nós vamos entender que estamos diante daquela árvore, em cada decisão, ó Pai. E pedimos que o Teu Santo Espírito sempre continue nos iluminando em cada decisão, para que a gente possa escolher a vida e Te agradar, dando bom exemplo, ó Pai querido, sendo luz, ó Pai, revelando a Tua glória através de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ok, nós estamos fazendo uma recapitulação, que eu julgo bem importante, porque tem pessoas novas, é bom relembrar. Algumas recapitulações será um resumo rápido, outras a gente vai gastar um pouquinho só mais de tempo, ok? E quando nós chegarmos a gente vai passar pela vida de Abraão e a gente vai em frente, tá bom? E depois da recapitulação, a hora que nós chegarmos na lição 28, que é a última lição, ok? Nós vamos voltar um pouco e aprender um pouco mais com Abraão na caminhada da fé, tá bom? Que é um dos patriarcas, e depois nós vamos continuar normalmente nesse livro. Lembrando que esse livro, o que é? Ele traz um resumo, tá bom? Ele foi feito por uma missão, o resumo
É tanto para ser um trabalho evangelístico, porque você pode aproveitar para falar de Jesus, e também ter um resumo de todo o Antigo Testamento. Como é que eu estou usando? Ok? Na escola bíblica a gente faz esse resumo, e aí Deus me conduzindo, porque eu estou sendo responsável de dar aula, se Ele quer que eu fale mais a respeito daquele assunto, além do que está aqui, conhecendo as lutas da igreja, então eu faço isso. É por isso que às vezes demora um pouco mais em cada lição, ok? Que é o nosso papel, né? O papel do pastor é observar a realidade da igreja, para que a gente possa suprir as necessidades da igreja. Por exemplo, a escolha do Maurício não foi da telha dele. Ele conhece a nossa realidade, ele conhece as nossas lutas, ora por nós. Então é escolhido o tema. Por quê? Porque é o que nós precisamos, tanto para a nossa própria vida, como para sermos úteis na vida uns dos outros. Isso é, nos envolvermos na vida uns dos outros para nos ajudarmos mutuamente. Estamos recapitulando as lições do estudo Raízes da Fé. Nós já estudamos 28 lições e eu estou fazendo uma recapitulação. Semana passada a gente viu que Adão e Eva foram banidos do jardim, vimos a história de Caim e Abel, e foi muito interessante. Nessa semana eu fiquei pensando, né? Puxa, agora eu estou agindo que nem Caim ou estou agindo que nem Abel? Por quê? Porque o meu trabalho é a palavra de Deus. Eu falei, será que eu estou fazendo assim porque é o meu trabalho? Eu estou fazendo como adoração a Deus. Então foi bom essa recapitulação na minha mente. Então eu imagino que para vocês também tenha sido, né? Eu estou fazendo algo de adoração a Deus realmente, né? E eu me peguei muitas vezes fazendo no automático. E eu quero, né, que a minha mente vai, não, é adoração a Deus. E aí, gente, muda. É impressionante como muda a maneira de estudar, né? Muda tudo. Então, foi bom para mim, não sei se foi bom para vocês. E vimos também Sete e os seus descendentes, tá bom? E aqui a gente terminou a era da queda. Então, agora vamos recomeçar. Eu apertei aqui onde não devia, tá bom? Ok? E vamos falar hoje um pouquinho sobre... A gente viu um pouco também sobre, a descendência de Sete, ok? Que é a descendência da mulher, daqueles que se relacionam com Deus, né? Então, a descendência de Sete deveria representar, ok? A igreja hoje. Aqueles que estavam se relacionando com Deus. Ok? Então, tem a descendência de Caim e tem a descendência de Sete. Quer dizer, essa descendência, eles tinham fé na promessa daquele descendente que esmagaria a cabeça de Satanás. Né? A gente vê isso em toda a descendência, até chegar em Lameque, que é pai de Noé, e revela através de Noé a sua esperança. Né? Este nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. É o último descendente de Sem, nessa genealogia linear, é Noé. Noé significa descanso. Então, o pai dele tinha na mente ainda e vivia à luz dessa promessa. Ok? Muitas pessoas dizem que era o alívio do trabalho árduo. Porque algumas pessoas interpretam, e é uma interpretação muito razoável, biblicamente razoável, que não chovia antes dessa época. Então, a terra era uma terra muito difícil de ser arada. Então, ele acreditava que, como se fosse uma profecia de que as coisas iam mudar. Ok? Alguns pensam assim. O meu pensamento ainda permanece de que Lameque poderia estar acreditando, será que é Noé que vai esmagar a cabeça da serpente? Porque isso a promessa sempre envolvia isso. Não importando o que você pensa entre as duas possibilidades, a verdade é que essa geração vivia a expectativa do cumprimento da promessa, ok? De uma vida na qual o ser humano estaria livre da maldição do pecado causado por Adão e Eva. E é assim que nós vivemos hoje. Nós temos a certeza, por exemplo, da nossa vida eterna através do sacrifício de Jesus. Ok?
Mas nós devemos viver cada dia a expectativa de que é hoje. Que já a trombeta vai tocar. E viver nessa expectativa para os filhos de Deus. Eu vou usar o termo verdadeiro, tá bom? Ok? Então, para os filhos de Deus verdadeiro, muda o nosso comportamento. No dia. Em cada momento. Ok? E hoje a gente vai começar a falar do grande dilúvio. Ao longo dos anos que se seguiram, a raça humana cresceu e se tornou tão pecaminosa que Deus destruiu a terra e seus habitantes com um grande dilúvio, com exceção do temente Noé e sua família. E quando vocês lembram que eu já preguei sobre Noé aqui, né? A raça humana toda fracassou. Então, a descendência de Sem também fracassou. Porque se misturaram com os filhos dos homens. Vocês se lembram da história do jugo desigual? Só sobrou Noé. E male um filho dele. Ok? Só Noé. Provando que Deus sempre vai guardar o seu descendente e ninguém vai impedir a obra de Deus ser cumprida, mas fala do perigo que nós, cristãos, corremos enquanto estamos nesse mundo. Todos nós corremos o risco de ir nos lamear no mundo, né? Atrás, né, de filhos e filhas dos homens. Isso é um exemplo, né, de como a gente começa a namorar, né, aquilo que o mundo nos oferece. E nunca dá para servir dois senhores. Uma lição preciosa para nós. Não é? A condição geral da humanidade é a condição de hoje, bem piorada, ou talvez não ainda, mas vai ser quando Deus determinar que acabou a oportunidade do ser humano aqui, através da grande tribulação. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, a nossa humanidade continua assim ou não? Ela melhora ou ela está piorando? Ok? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei, o homem, o animal, o réptil, as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Por que que a natureza está entrando na história? De novo, porque a natureza foi criada para o ser humano, né? A criação geme, Romanos diz, ok? Então isso sempre vai acontecer, tá bom? Os efeitos do nosso pecado caem sobre a criação, porque nós dependemos da criação para a nossa qualidade de vida. É assim que funciona. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então é isso, irmãos. E quando você lembra de escatologia, é por isso que vai acontecer também a grande tribulação. A grande tribulação é algo muito parecido com o dilúvio. Só que Deus havia prometido que nunca mais ia destruir a terra através de água, mas através de água. Ok? A humanidade é pecadora. A humanidade, tá bom? O ser humano, sem Cristo, ela é pecadora, ela é depravada, tem um coração perverso, imoral e violento. Isso é imagem e semelhança do diabo. Não esperem, não tenham nenhuma expectativa diferente de qualquer descrente. Existe descrente melhor e descrente pior, mas ainda o coração é o mesmo. Cada um procura o que é melhor para si. Se Deus não fosse misericordioso e clemente, os seus juízos sobre a humanidade já teriam sido perpétuos. Deus já teria eliminado toda a humanidade. É que Deus é extremamente misericordioso. Entende? E então ele continua o seu plano, por quê? Porque o plano dele vai ser realizado, ok? Toda a raça humana, inclusive nós, irmãos, merecemos a destruição. Ainda por causa dos pecados que nós cometemos hoje. É que quando Deus olha para você e olha para mim, ele enxerga o quê? Jesus. Entende? Só que nós estamos, pela graça de Deus, sendo transformados. Ok? Mas ainda, cada pecado nosso nos lembra, mereço o inferno.
Porque foi o único pecado de Adão que fez com que ele merecesse toda aquela punição. É muito importante que nós entendamos isso, para que a gente leve a santidade de Deus a sério. Isso provoca em nós temor santo. Tipo de homem que Noé era. E Noé era assim porque Deus agiu na vida dele e ele respondeu de maneira positiva. Então nós nunca vamos tirar de cena a soberania de Deus, mas a responsabilidade humana. Ok? Noé, porém, achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Você entende esse resumo que eu coloquei aí? Noé era um homem justo. O que significa isso? Ele era um homem correto, ele é um homem legítimo, ele era um homem lícito no ponto de vista de Deus. Toda vez que você encontra a palavra justiça, correção, aquilo que é bom, é no ponto de vista de Deus, não é no ponto de vista humano. Íntegro entre os seus contemporâneos, significa que ele era um homem completo, totalmente devotado para agradar a Deus. Não significa que ele era impecável, mas significa que na mente dele, ele queria só agradar a Deus. É isso que motivava Noé. E ele se destacou entre todos, tanto que só sobrou ele. E nós ouvimos isso também a respeito de Jó. Né? Então são poucos homens que receberam, né, esse tipo de elogio da parte de Deus. E aí vale a pena todo dia a gente perguntar, né? O que Deus gostaria de, ou o que eu gostaria de ouvir de elogio da parte de Deus quando chegar no fim do dia. Isso nos ajuda muito, ok? Noé andava com Deus. Você já sabe o que significa andar. Modo de vida, estilo de vida. Ele tinha comunhão com Deus. Noé era obediente, pois confiava nas suas instruções. O resumo de tudo, né, do que Noé era, está no versículo 22. Fez Noé a loucura que Deus propôs para ele. Porque naquele mundo, chover daquele jeito, fazer uma arca, é loucura. Entende? Mas Deus mandou. Né? Do mesmo jeito que Abraão, o ápice. Vamos ver, Abraão, se eu livrei você da idolatria, do filho. O ápice foi, me dá agora Isaac. E ali ele demonstrou, né, que é Deus e acabou. Mais ninguém. Não é a mesma coisa. Né? O ápice. Ok? Então, a obediência, de novo, a Deus, por amor a Deus, revela o nosso nível. O nível do nosso relacionamento, da nossa devoção, do nosso temor a Deus. Ok? Levantou Noé, Gênesis 8:20, um altar ao Senhor, depois de tudo, tomando animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. A prioridade de Noé era ser um adorador sincero do Senhor. Como foi Abel, diferente de Caim. O plano de Deus, está aqui o plano de Deus. Então disse Deus a Noé. E quando eu leio isso, irmãos, eu sempre volto para a grande tribulação. Porque tudo que está no Antigo Testamento existe uma aplicação para a igreja. Entende? Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Versículo 14. Faze a arca. Versículo 17. Porque tem as medidas da arca, não vou ler aqui, tá bom? Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a terra em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Então Deus sempre vai preservar, por quê? Satanás não vai frustrar o plano de Deus. A questão toda é, nós como cristãos, o quanto vamos contribuir para o plano de Deus. É só isso. Porque tem os galardões e assim por diante. Não é? Contigo estabelecereis a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive,
de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, espécie, tá bom? Então não era cada, né? Não é cada tipo de cachorro, né? Não, espécie, tá bom? Macho e fêmea farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Versículo 22, a tônica da vida de Noé. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Já pensou a gente poder chegar no fim do dia, num dia pelo menos, num único dia, conseguir fazer essa avaliação e poder falar, nossa, hoje eu fiz tudo do jeito que Deus ordenou, pensamentos, palavras e ações, irmãos, incluindo o pedido de perdão, porque o pedido de perdão está embutido, o pedido de perdão genuíno. Imagine a capacidade da gente lembrar de pensamentos, palavras e ações, e poder dizer tudo. E quando alguma coisa o Espírito Santo mostra, ele fala, nossa, vou anotar aqui para amanhã ser diferente. Entende? Isso é uma experiência com Deus. Isso é a parte prática para nós. Deus julga e condena toda a humanidade. Não importa o que as pessoas estão dizendo de Deus. Deus está anotando tudo. E ele já, do mesmo jeito que ele foi paciente com aquela geração, até que chegou o dia do dilúvio, ele está sendo paciente com a nossa geração, e a nossa, eu estou falando da humanidade, e também da cristandade. E está marcado também no tempo determinado a grande tribulação. Igualzinho, ok? Deus preserva para si um remanescente fiel, para dar continuidade ao seu plano de ter seres humanos que reconhecem Deus como Criador, conhecem Deus como um Deus bondoso, misericordioso, mas também um justo juiz. Ele vai preparar um filme, vai passar daqui a pouco, mas espera um pouquinho, tá bom? Já deixa preparado aí, pode até depois tirar isso daqui. Alguns estudiosos afirmam que a arca tinha a capacidade de 40 mil metros cúbicos, o equivalente a aproximadamente 1000 carrocerias de um grande caminhão. Foi a maior embarcação flutuante até os meados do século XIX, até 2 séculos atrás. Não é? Conclusão, era grande o suficiente para transportar a carga necessária. Proporcionalmente, seu comprimento, largura e altura a tornavam muito estável. Então, todos os detalhes da arca, Deus a deu, primeiro para mostrar a santidade dele. É a mesma coisa, né, quando tem o tabernáculo. Em segundo lugar, para mostrar a sabedoria dele, todas as qualidades dele, também procurando o bem-estar da quem ele queria proteger, tanto os homens como os animais. Ok? Por isso que ele tinha que seguir ao pé da letra aquilo lá. Por exemplo, irmãos, cada instrução de Deus para nós, se nós seguirmos nos detalhes, a nossa qualidade de vida vai ser boa. Aquilo que você não segue, você vai ter dano. Não tem jeito. Por isso que a gente tem que obedecer todas as instruções de Deus, sem pôr e nem tirar. Ok? Filme. Depois eu volto aqui. Para distrair um pouco, mas é interessante. Quero.
Então é um mega tsunami mesmo, né? A gente agora, graças à tecnologia, a gente sabe o resultado de tsunamis. Coisas pequenininhas, à luz do dilúvio, o estrago que faz, ok? Água de cima e água de baixo foi universal, irmãos. Não importa o que as pessoas dizem. Tudo, toda a terra, água por cima e água de baixo. Revela o quê? Revela a misericórdia de Deus, claro, em relação a Noé e a sua família, mas revela o quanto o pecado é ofensivo a Deus. E a nossa geração precisa aprender o temor do Senhor. Eu preciso. Nós precisamos. Por causa do contexto todo que nós vivemos, que nós nascemos, né? Nós não tememos o Senhor como deveríamos. Ok, vamos aprender. Né? Através da palavra de Deus, né? E lidando com o pecado de forma correta. Então, nesses cards, no verso, tem o resumo da lição, né? Eu vou ler só o conteúdo-chave. Deus demonstrou benevolência a Noé, o descendente de Sete, pois era um homem justo e íntegro, apesar de viver no meio de uma geração terrível e perversa. Eu não sei o tipo de pressão que você vive na vida profissional. Eu tenho experiência, eu trabalhei secularmente até 1990, então, registrado na carteira de 74 até 1990, eu trabalhei, né, e trabalhei em empresa de ônibus, então é gente de tudo quanto é tipo. Né? E eu lembro, por exemplo, no dia em que eu fiz aquela decisão por Cristo, porque a decisão é o começo. Né? Na semana seguinte, né, o quanto saía ainda de palavrão da minha boca, só que dessa vez começava a incomodar. E depois disso eu comecei a perceber pressão, né, contrário. Eu falei, o que está acontecendo com você? Está tudo errado, você não é o mesmo, não está aproveitando a vida. E, gente, eu não sei o tipo de pressão que você sofre, mas você consegue imaginar a pressão que essa família sofria e permaneceu firme. Deus instruiu Noé a construir uma arca enorme a fim de salvar sua família e exemplares de cada espécie de animais terrestres do grande dilúvio que Deus haveria de enviar. Quando a arca ficou pronta, a família de Noé, tanto os animais, se encontraram seguros dentro da mesma. Deus fechou a porta da arca. Por que Deus fechou a porta? Mostrando, é eu que estou cuidando de vocês. Não importa o que está acontecendo lá fora. Gente, cuidado com o que eu vou dizer, né? Eu vou usar o termo religião, né? Que usa, já viu aquele termo corpo fechado? Ok. Gente, o nosso corpo está fechado pelo nosso Deus. O cuidado dele. Ele nos dá um livre-arbítrio, deixando a gente para aprender. Mas nós estamos debaixo de uma proteção de Deus. Graças ao sacrifício de Cristo Jesus. Ok? Assim que as águas recuaram e a arca foi parar sobre as montanhas, Noé desembarcou e a primeira coisa que ele fez, construiu um altar aonde adorou o Senhor. Ali foi uma representação de toda a vida de Noé, inclusive dentro da arca. Reconhecendo Deus, né? Ok? E logo depois do dilúvio, nós temos logo depois assim, né? É uma história resumida, né? Começa tudo de novo. E revela que depois de um tempo, o ser humano volta a fazer todas as burrices de novo. Torre de Babel. Não é? Então, várias gerações depois, é por isso que eu acredito, cuidado como eu estou dizendo, que a igreja local, diferente da igreja universal, que não é a igreja universal do reino de Deus, tá bom? A igreja universal, tá bom? É a reunião de todos os salvos verdadeiros. A igreja local é a reunião de todos os salvos professos, que tem
crente de verdade e tem também joio. Pronto. Ok? E a igreja local vai fracassar como tem fracassado. Ok? E uma pergunta aqui que pode ser um puxãozinho de orelha para nós, tá bom? E depois eu vou fazer uma pergunta positiva. Para quantas pessoas nós nos preocupamos em estar no meio delas, estar dando bom testemunho, por exemplo? Isso revela o seu nível aqui de influência no mundo. Não estou falando agora do evangelismo. O evangelismo é a segunda etapa. Né? Então, para quantas pessoas, né, você se preocupou com o que saiu da sua boca, sua maneira de sentar, sua maneira de falar, sua maneira de agir? Ok? Então, aqui está revelando se nós estamos sendo fiéis ou não. E para quantas pessoas nós planejamos falar do Evangelho? E para quantas pessoas tivemos coragem de falar? São perguntas importantes, porque nós existimos para isso. Tá bom? Nós existimos para, através do trabalho, através da vida social e tudo, testemunhar de Jesus, inclusive verbalizando. Então, é muito importante. Então, a igreja tem feito isso cada vez menos. E tem cada vez mais, eu estou falando da igreja local, tá bom? E cada vez mais parecida com o mundo. E dentro da igreja universal, também cristãos estão agindo assim. Até entre os verdadeiros salvos. É por isso que tem o tribunal de Cristo e os galardões. Então, salvação não se perde. Mas a gente não está imaginando que a gente vai perder. Que é por muito tempo. Tá bom. Muitas gerações depois, os descendentes de Noé se reuniram para construir uma torre de escadas, como uma porta de entrada para os deuses. Mas o Senhor confundiu suas línguas e os dispersou. O que aconteceu? Uma geração, pelo menos regional ali, tá bom? Uma desobediência propositada. Não era ignorância, era propositado. Lá em Gênesis, quando começa a nova geração, Deus deu uma ordem. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E ele repete no versículo 7, esclarecendo: mas sede fecundos, multiplicai-vos e povoai a terra. Multiplicai-vos nela, se espalhem. Do mesmo jeito que o evangelho precisa, né? Jerusalém, Samaria, né? Confins da terra e assim por diante. Olha o povo lá em Gênesis 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sicar e habitaram nela. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa, e disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Você conhece pessoas que sabem intelectualmente o que a Bíblia diz e dizem: não, mas isso aqui não é verdade, ou não serve para mim, ou não quero isso para mim. E você conhece cristãos que, diante de uma ordem, começam a dizer: ah, não, mas... eu não quero, né? Mas... vamos começar pelos meus filhos, né? Mas os meus filhos, então, trata diferente do que a Bíblia manda. E aí vai. Mas o meu patrão... mas trata diferente do que a Bíblia manda. Mas Deus mandou... não, mas o meu patrão... a gente sempre arruma um jeito. Né? Eles faziam a mesma coisa. É o mesmo coração que o nosso. E agora nós temos poder para lutar, por causa do Espírito Santo. Né? Então, uma desobediência propositada. Uma idolatria propositada, a religião humana, né? A exaltação do ser humano no lugar de Deus. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade cuja topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. A soberba da vida, né? Os 3 pecados se resumem em
concupiscência da carne, desejo dos olhos, e eu, a soberba da vida. Para que não sejamos espalhados sobre a terra. Quer dizer, eu sou meu Deus. É isso que eles decidiram aqui. Essa torre tem como finalidade a exaltação do ser humano a um status de semideus. E como semideus, ele quer criar um Deus para ele. Então ele acaba se tornando Deus. Não é? Tornemos célebre o nosso nome. Tem muitas definições de idolatria. Né? Essa que eu peguei agora foi baseada nesse estudo. Né? Tem várias. Né? Idolatria é o homem tentando destronar Deus de sua posição, colocando alguém à sua imagem. É muito mais fácil eu seguir algo que eu criei, para que eu me adapte, ou para que se adapte a mim, do que... Né? A idolatria é o homem escolhendo o seu Deus, que aprove os seus desejos, que na verdade é escolher a si mesmo para dirigir a sua vida. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, no meio evangélico, de pessoas salvas de verdade, isso está acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Tanto que Timóteo nos exorta, dizendo, tome cuidado, porque no fim dos tempos as pessoas procurarão mestres conforme os seus desejos. Várias vezes em aconselhamento eu digo a Bíblia, mas eu ouvi, ele me cita um pastor famoso, me cita um outro, mas... Eu digo, tá bom, vamos voltar para a Bíblia? Então, ele falou isso. Você anotou os textos bíblicos que ele usou? Ou você ouviu aquilo que você queria, estava buscando o que você queria? Anota os textos bíblicos, porque a gente vai estudar o contexto. Se eu estiver errado, oxe, que bom que eu estou errado, agora eu vou crescer numa área. Mas se você estiver errado, você vai mudar? Então isso é muito importante. Tá bom? Então é isso. Então, por isso que pessoas escolhem igrejas conforme o pastor que eles querem ouvir. Mas é interessante que não frequentam essa igreja. Entende? Por quê? Porque sabe que numa outra igreja tem uma outra posição. Entende? E não quer responder, né, a responsabilidade que Deus coloca. Você tem que obedecer ao seu pastor. Para você não fazer o que o seu pastor manda, você tem que abrir a Bíblia e falar, pastor, você está errado. E nós podemos estar errados. Somos humanos. Podemos estar fazendo uma interpretação errada, alguma coisa, mas vocês estão nos ajudando. Crescimento mútuo. Mas se você não tem o texto bíblico, você está seguindo o seu coração. Vai se lascar. Porque não está agradando a Deus. Entende? Então é muito importante. Nada de novo debaixo do sol. Eu gosto de fazer essas recordações, porque é uma realidade para nós, e a gente esquece muito rápido isso. O Antigo Testamento é exemplo para nós. A gente é igualzinho ao povo de Israel. Sabe o que significa isso? Dura serviço. Eu tenho áreas lá que está mexendo. Né? Mas eu quero ter serviço mais mole. Que Deus me ajude, ajude vocês. A torre, irmãos, é um símbolo da idolatria que reinava entre eles. Veja a idolatria, né? Vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Uma torre cuja chega até os céus e tornamos célebre o nosso nome. É um culto antropocêntrico. Né? Quando as pessoas disseram, hoje o culto não foi legal, você pergunta para ele, tá bom, o que não agradou a Deus? A pergunta que você vai fazer, no culto o que não agradou a Deus? Essa é a pergunta. Ok? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor, essa expressão de descer o Senhor, né, se repete. Né? Tem aqui, depois tem Sodoma e Gomorra, né? Uma expressão de um Deus que desce até os homens. Não é que ele não sabia, ele sabia. Né? Mas um Deus que quer se envolver, um Deus que está vendo tudo. Então desceu o Senhor, aqui é Jesus, né? Pré-encarnado, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Eles estavam unidos nessa idolatria. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam. E aqui tem a misericórdia de Deus. Se a gente não intervir, eu vou ter que destruir tudo de novo, e eu não quero fazer isso agora. Ele tem os planos dele. Vinde, desçamos
confundamos ali a sua linguagem, para que cada um não entenda a linguagem do outro. Vocês perceberam por que o nosso mundo está cada vez pior? Porque agora a linguagem voltou a ser quase universal. Internet e tudo está fazendo isso. Né? É uma tentativa do diabo de desfazer o que Deus fez. Ok? Por isso que a próxima é a grande tribulação. Já está profetizado. Não tem mais outra condenação para a humanidade que não seja a grande tribulação. Ok? Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, cessaram de edificar a cidade, chamou-se, por isso, o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície. Irmãos, Deus vai fazer o que Ele quer. Ele mandou o pessoal se espalhar, não quiseram por conta própria, então vai do meu jeito. Isso é muito importante, Ele é soberano. Babel significa em hebraico confusão. Tá bom? E Babel, no dialeto babilônico, também significa portão dos deuses. É por isso que as pessoas acreditam que, na verdade, aquela torre era um lugar de adoração a deuses que os homens criaram. A Babilônia ficou conhecida como berço das religiões pagãs. Tanto quando você vai para Apocalipse, a religião que vai reinar durante a grande tribulação, e a cidade é chamada de Grande Babilônia, que, por enquanto, se associa a Roma. Não dá para negar isso. Por enquanto. Tá bom? Não sei o que pode acontecer em relação ao futuro. Ok? Contexto histórico. Na antiga Babilônia, um zigurate era uma estrutura imponente construída para suportar uma escada que atingia uma grande altura até o céu. O topo era pensado para ser a porta de entrada dos deuses, a porta de sua morada celestial. Na parte inferior da torre, havia geralmente um templo, onde um dos assim chamados deuses podia ser adorado. A escada construída para permitir que o Deus descesse, e que no templo, na base da torre, recebesse as ofertas de adoração. Então, provavelmente, os zigurates é uma melhoria da Torre de Babel. Isso é, teve um grupo que continuou com o mesmo pensamento e foi fazer isso em outro lugar. Ou aqueles que ficaram naquela região. Ok? Mas é um símbolo, né, do paganismo. E a gente vai passar um filme, que a gente vai encerrar logo depois do filme com oração. Tá bom? This is the Ziggurat of Ur, a 4,000-year-old religious symbol built by King Ur-Nammu. Once the richest city in Mesopotamia, Ur was found abandoned by Alexander the Great in 331 BC. The biblical Tower of Babel, referred to in Genesis 10, is believed to have its roots in the construction of a ziggurat. For 3 generations, Daif Moshen's family has been showing people around the Ziggurat of Ur. All ziggurats in that time for worship, temples. This building also in that time, temple of the moon god. Modern Muslims pray to the direction of Mecca, built as a shrine to the moon god. Evidence of the moon god can be seen as crescent moons on the flags of Islamic nations. The ancient Arabs honored the holy period of fasting during the month that begins and ends with a crescent moon. Today, Muslims call this period Ramadan. Why visit the ziggurat? Staff Sergeant Thomas Murray, chaplain assistant for the 1st and the 34th Minnesota National Guard, stands under the world's oldest known arch and tells us why. In order for us to help the people of Iraq, in order for us to understand the people of Iraq, there is a need to understand some of their culture, see what some of their heritage is. The Pope once refused to visit the ziggurat because Saddam Hussein would not guarantee his safety. Maybe the new Pope came. So if the Pope came to here, I thought this is a good thing because this is encouraged that tourists to come because the Pope famous man
And this is all the televisions in all the countries. They know that the Pope came to here, and maybe this is a good way to encourage the tourism in Iraq. Remains 80% unexcavated, although many objects have been found. Who knows what else the ziggurat can tell us? Ok. Idolatria é uma luta que nós teremos até nosso último fôlego de vida. A idolatria agora é contra os desejos do nosso coração. Que nós possamos ser imitadores de Noé e podermos, quando a trombeta tocar, sermos encontrados fiéis, firmes. Mas para isso, cada dia, não esquece, cada dia a gente está diante da árvore do bem e do mal. Obrigado, Deus, porque pela Tua misericórdia somos compostos de pessoas que se renderam verdadeiramente ao Senhor e que estão, ó Pai querido, se esforçando para terem uma vida que Te agrada. Toda honra e toda glória, ó Pai querido, ao Senhor. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor continue trabalhando no nosso coração. Continue nos moldando. Nos dê, ó Pai querido, um coração de aprendiz. Tira a dura cerviz do nosso coração. Obrigado, ó Pai querido, por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Não sei se a trombeta vai tocar essa semana. Se não tocar, ó Pai, leva-nos para o nosso retiro, para sermos moldados mais um pouco pelo Senhor. Dá-nos um coração humilde, um coração atencioso. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos equilibrados em relação ao uso do nosso corpo, para que a gente possa estar bem a cada manhã, bem acordado, bem desperto, dando o melhor para o Senhor, para prestarmos atenção naquilo que o Senhor vai nos ensinar. E dá-nos coragem, ó Pai querido, e também tempo para prepararmos planos, para colocarmos em prática aquilo que nós vamos ouvir do Senhor. Renova as forças do Maurício, protege ele de todo mal, protege também a sua voz, a sua saúde, para que ele possa estar plena forma para nos ensinar, ó Pai querido. Ajuda também toda a liderança que vai cuidar das crianças, que vão ouvir o Teu Evangelho, ó Pai. Que lá, ó Pai querido, possa, no meio daquelas crianças, nós gostaríamos que todos tivessem uma compreensão plena, dentro da capacidade de cada um, ó Pai querido, e se rendessem ao Senhor, ó Pai. Então pedimos que haja salvação, consagração de vida, tanto dos adultos como das crianças. Ajuda cada professor que vai estar se envolvendo. Ó Pai querido, pedimos também pelas programações especiais, naquela hora de divertimento, que a gente livre a nossa mente de julgamentos, ó Pai querido. Enfim, que possamos ter um bom tempo de harmonia e que o Senhor seja glorificado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa semana. Deus abençoe a todos.